Está no ar, no Divã do Gicovati. Todos os dias, ou todos os domingos, eu começo tratando de algum tema. E hoje, até em função dos e-mails que recebemos, eu resolvi falar um pouquinho sobre a maldade. A origem da maldade é complexa, porque ela existe nos humanos, talvez com uma intensidade de uma forma incomum nos outros animais. A maldade também depende de juízos e valores. Nos animais, o que existe sempre são processos de defesa ou então ataque para matar fome ou por preventivo em relação à sobrevivência daquele animal que está se sentindo acuado. Nos humanos é muito mais complicado, porque existem as grandes maldades sociais, essas que envolvem a política, interesses belicosos, interesses de grandes nações, que não é o caso da gente conversar aqui. Mas existem outras maldades bem grandes causadas por pessoas que não têm medo. Essa é uma diferença, talvez uma característica de nascença, própria de algumas poucas pessoas, felizmente, talvez qualquer coisa como 0,5% da população, que são pessoas muito difíceis de serem educadas, justamente pela ausência do medo, porque o medo é, no início da vida, um grande fator que freia as crianças e faz com que elas, ou por medo de punições, ou por medo de perder o afeto dos pais, elas tenham comportamentos restritos a certos limites que vão se tornando cada vez mais adequados. Na verdade, quando existem condutas bastante mais complicadas, como é o caso da ausência de medo, o indivíduo pode, na ausência de medo, o indivíduo pode roubar, matar, pode se transformar com facilidade num delinquente. É difícil de educar uma pessoa sem medo. Agora, existem pessoas que têm medo, mas não têm culpa. São pessoas que, na realidade, são fracas. E essa maldade fracas no sentido de que toleram pouco frustração e contrariedade, e fracas no sentido de que, por não terem culpa, também não têm nenhuma grande preocupação com as outras pessoas. Cuidam e se ocupam exclusivamente de si mesmas, e são pessoas que, na realidade, exercem comportamentos prejudiciais aos outros, primeiro por ausência de culpa e segundo por necessidade pessoal de superar algum tipo de necessidade, de algum tipo de anseio ou mesmo por razões de sentimento complexo, humano, típico, que é o da inveja. Ou seja, a maldade quase sempre é filha desse tipo de fraqueza. Pessoa pouco tolerante à contrariedade, sem preocupação com o direito do outro, imaturo por isso mesmo, e invejosa. Quase sempre invejosa daqueles que são melhores e mais fortes do que ele. A inveja é quase sempre a razão que leva à hostilidade gratuita. Leva a bloqueios, por exemplo, da sexualidade de uma mulher em relação a um marido que ela admira, valoriza e inveja, e ao mesmo tempo até teme que ele a abandone. A inveja é que determina sabotagens no plano profissional de todo tipo. A inveja é aquela que leva o indivíduo a perceber como violência a simples virtude ou qualidade da outra pessoa. E, naturalmente, o invejoso reage a isto com bastante agressividade e provocando ações maldosas sobre outra pessoa. Outro tipo de maldade típica das nossas pessoas mais fracas ou mais imaturas emocionalmente corresponde exatamente às chantagens sentimentais ou às chantagens emocionais, não é? Que são atos quase covardes que o indivíduo faz de impor a sua vontade ao outro por conta da sua fraqueza, quer dizer, um desejo de dominação que o mais fraco tenta impor sobre o mais forte, usando justamente o sentimento de culpa do mais forte, né? Que, em geral, tem essa característica que, na realidade, também acaba sendo uma fraqueza, mas a culpa, de todo modo, é uma coisa mais sofisticada do que um desejo de dominação do tipo forçar o outro por intimidação ou por chantagem no sentido de se a pessoa não agir da maneira como ela quer, que ela vai se machucar, vai se maltratar, vai chorar, vai ter reações violentas de autoagressão
para provocar o sentimento de culpa na outra pessoa. Então a dominação às vezes é ativa, agressiva e às vezes é chamando e puxando os sentimentos de culpa, como é o caso, vamos dizer, de uma mãe chantagista que ameaça que não vai conseguir sobreviver, ou, né? Você quer matar a sua mãe se você agir desta ou daquela maneira. São ações que realmente maltratam muito a pessoa e acabam obrigando a pessoa a agir de uma maneira que ela não queria. O chantagista sempre quer manter a pessoa dominada e sob o seu controle, por ciúme, por chantagem, por ameaça, por intimidação, por provocar sentimento de culpa. Na realidade, usa também aquilo que sabe sobre o outro para, vamos dizer, tê-lo na mão, então usa confidências antigas para, em algum momento, se beneficiar disso com o intuito de provocar vamos dizer, no outro comportamento do seu interesse. O objetivo sempre da maldade é se vingar de alguma situação que provoca inveja ou dominar pessoas que, a rigor, seriam mais livres e mais soltas e essa dominação a serviço de interesses individuais. Quer dizer, na verdade, a maldade tem sempre ou um mecanismo de inveja ou algum tipo de interesse pessoal envolvido, interesse esse em prejuízo dos direitos e daquilo que seria a legítima vontade da outra pessoa. Muito bem. Então vamos agora ao nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Elcio de São Paulo, Pois não. 45 anos. Pois não, Elcio. Exatamente, doutor Flávio. Eu estou tomando fluoxetina e clonazepam já faz um certo tempo. Porque eu tinha muito problema assim, de relacionamentos e algumas compulsões, né? Somente assim, na alimentação, também tomava muito café e discutia muito com as pessoas. Bom. Era muito estourado, né? Muito, doutor. Intolerante, infantil de tudo. Até eu mesmo percebia isso. E com os anos não vinha melhorando, não? Não, eu vim começar, eu melhorei agora, acho que depois de 6 meses para cá, quando eu me consultei, né, com o neurologista, ele receitou essa fluoxetina, mas isso aí foi uma mudança radical, 180 graus. Sim. Nossa, tá uma beleza agora. Bom, a pergunta é o seguinte, se eu, porque assim, se eu fico sem tomar, parece que a situação volta novamente. Há quanto tempo você está tomando, Elcio? Já fazem 6 meses, né? 6 meses mais ou menos. 6 meses. Sei. E nesses 6 meses, então, você ficou mais sereno, mais calmo, sim, menos agressivo, sim, menos isso, estourado? Até na questão sexual melhorou bastante. Melhorou? Melhorou no sentido que demora mais para ejacular? Isso, ejaculação precoce. Você tinha ejaculação precoce? Nossa, às vezes então, nem precoce, mais que precoce. Instantânea. Era mais rápido que rápido. Então, quantos miligramas de fluoxetina você toma? 20? Eu tomo 20 de manhã e 20 à noite. Sei. E mais os 5 miligramas de clonazepam. Clonazepam, 5 miligramas? Não, meio miligrama. Desculpa, meio miligrama. 5 miligramas de clonazepam, você estava dormindo até agora. Sim, mano, nem acordar. Então. Mas então, então, a fluoxetina tem essa característica, entre outras coisas, que é justamente de provocar um retardo da ejaculação, o que é vamos dizer assim, uma grande vantagem quando você tem essa ejaculação precoce. Né? Talvez, inclusive, a diminuição da ejaculação precoce tenha melhorado muito o seu humor, disposição e boa vontade com o mundo. Você acha também, que tem relação? Também. A clonazepam também é um tranquilizante muito eficiente que ajuda a dormir, ajuda o indivíduo a acordar mais animadinho. Você era muito mal-humorado de manhã? Olha, eu sou mal-humorado por natureza. Ah, você é o tipo que acha que está tudo ruim, é isso? Não é bem assim. Eu aceito as pessoas do jeito que são, isso, aquilo. Mas tem coisas assim. Você prefere que elas se comportem do jeito que você quer, né? Não exatamente. É assim, eu tenho certa intolerância, assim, com pessoa que... vai lá, com ignorante, vai. Gente ignorante não dá. Agora, Elcio, deixa eu dizer a você o seguinte. Na realidade, esse tipo de antidepressivo e esse tipo de tratamento
Ele deve ser usado por pelo menos 50 semanas. Quer dizer, na realidade se usa por 1 a 3 anos, para ver se obtém um resultado consolidado. Se você resolver parar antes desse tempo, volta tudo mesmo, entendeu? Então a consolidação das conquistas, vamos dizer assim, demora de 1 a 3 anos. E eu acho que você, então, deveria pelo menos fazer um tempo aí de 1 ano e meio, 2 anos, pelo jeito. E também ajuda muito se você deixar de ser tonto também e fizer um pouco de psicoterapia junto, para ver se consegue avançar um pouquinho psicologicamente e talvez mais para diante, quando puder tirar o remédio, não se prejudicar mesmo em nada. Porque se estiver bem consolidado, você pode tirar o remédio sem essa volta do quadro. Agora, se for antes da hora, volta mesmo. De todo modo, é melhor tomar o remédio do que ter essa ejaculação precoce. É lógico. Não, só a última pergunta, doutor. Bem rapidinho. O meu medo é de sei lá, viciar. Não tem dependência. Isso aí, quando está pronto, a pessoa pode tirar que não tem problema. Sem problema. Isso. Tá bom? Tudo. Então, um abraço, obrigado pela sua participação. Temos agora mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? É Marcos. Pois não, Marcos. Boa noite, doutor Gikovati. Doutor Gikovati, eu queria saber, eu estou com um problema, meu nome é Marcos, tenho 56 anos, e separado mais ou menos uns 5 anos, e de lá para cá, a minha ex-esposa denigre a minha imagem junto aos meus filhos. Né? Qual é a idade dos filhos, Marcos? Eu tenho meus filhos, tenho um filho de 10 anos, aliás, minha filha de 10 anos, a caçulinha, meu filho com 12 e a minha mais velha 17. Sim. E eu sinto problema porque eles ficam bastante arredios, ficam com medo, com uma série de problemas que eu queria saber se psicologicamente no futuro o que pode ocasionar para eles. Então, na realidade, eles frequentam a sua casa regularmente ou não? Não, eu faço visitas a eles. Você casou de novo, Marcos? Não casei de novo. Sim. E quando a sua ex-esposa não se conformou com a separação, é isso? Eu não sei, ficou alguns resquícios, alguns problemas e não soube administrar. Quem que quis separar, você ou ela? Não, ela. Nosso status social, financeiro caiu, né, e isso provocou, com influência de familiares, a nossa separação. E mesmo separado assim e nessas condições, continua falando mal de você? Mesmo separado, existe esse problema. Usou a justiça para impedir a visita das crianças. Porque ela acha que você é um mau elemento? Você é um mau elemento? Não, foi muito pelo contrário. Você é manso ou bravo? Oi? Você é mais manso ou mais bravo? Não, eu sou manso. E ela é mais mansa ou mais brava? Não sei também, ela nunca foi assim uma pessoa muito má, assim, na minha convivência, né? Sempre uma pessoa razoável, boa. Sim. Eu acho que sofreu muita influência de familiares. Mas de todo modo tem uma conduta agora bastante inaceitável, né? Muito. Então, o único problema, Max, é que realmente não há como você se defender fazendo a mesma coisa com as crianças, porque se você fizer a mesma coisa com as crianças, aí sim, você vai prejudicá-las mais ainda, né? Eu acho que se você fica sabendo, se as crianças dão sinal, os filhos dão sinal de que existe essa maledicência e esse comportamento inadequado da parte dela, talvez o mais razoável mesmo seja você ter paciência, talvez se tiver a oportunidade de explicar a eles que talvez a mãe esteja um pouco nervosa e está tendo comportamentos um pouco inadequados, porque não tem o menor cabimento você botar mais lenha nesta fogueira, porque aí sim prejudica cada vez mais e cada vez mais dramaticamente a vida das crianças, que já pelo jeito tiveram que enfrentar aí dificuldades, diminuição de padrão econômico, separação dos pais e ainda por cima algum tipo de maledicência, provavelmente denegrindo a figura paterna, que é obviamente sempre prejudicial. Qual é o grau de prejuízo? Não dá para saber, Marcos. A gente faz o que pode também, não é? A sua função é de tentar ajudar o mais possível os seus filhos, sendo diferente disso que a sua ex-mulher está fazendo. Ou seja, tendo um comportamento cordial, não denegrindo em hipótese nenhuma a imagem dela e torcendo para que o bom senso volte a reinar aos pouquinhos. Muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui uma pergunta por e-mail da Maria das Rosas, que nos mandou a seguinte mensagem.
Kovács, estou com um problema de relacionamento com minha chefe superior no trabalho. Ela é uma pessoa muito bruta e insensível em todos os aspectos. Já conversei com muitas pessoas de lideranças e a responsável maior sobre essas qualidades da superior. O mandato dela, responsável da maior, quer dizer, a chefa da chefa, né? O mandato dela só termina em outubro, quando haverá novas eleições. Mas antes disso não se pode fazer nada. Não sei como me comportar com tantas mentiras e injustiças prejudicando todo mundo. Por favor, gostaria de um conselho de como agir em relação a ela. Não posso sair e nem quero do meu trabalho. Maria das Rosas, muito pouca coisa eu posso dizer a você, porque a pessoa tem poder, né? Tem realmente o controle da situação. E não tem como vocês, nem mesmo se juntando aí todos os subordinados a ela, reagirem de uma maneira mais violenta contra ela. Então, a única hipótese mesmo é pacientemente esperar que aconteça o mês de outubro. Não é? As pessoas com esse tipo de comportamento agressivo, maldoso, bruta, insensível e que gosta de rebaixar a todo mundo, essas pessoas são portadoras de uma agressividade que é sempre sinal de fraqueza, quer dizer, pessoas fracas em cargo de poder, com frequência se manifestam essa fragilidade por meio de ações e atitudes bastante maldosas e bastante agressivas em relação aos que estão por baixo. E de maneira que a única coisa a fazer aqui é pacientemente esperar que termine o ciclo da pessoa, não é? E que a próxima chefia venha com características, propriedades bastante mais humanas e não mais uma pessoa maldosa, despreocupada com o estrago que vai fazer sobre as outras pessoas. É sempre a mesma coisa, a ausência de culpa e a ação agressiva sobre os outros para descarga pessoal e dane-se o que está provocando nos outros. Obrigado pela sua participação. Temos mais uma ouvinte agora ao vivo. Seu nome, por favor? Meu nome é Solange. Pois não, Boa Solange. noite, doutor Chikovati. Minha questão se trata de onde 90% do relacionamento é virtual, através de e-mail, né? Não torpedo ou como conversas pelo MSN, né? E minha questão é assim, como que uma relação virtual, por e-mail, pode ser tão prazerosa? E a minha pergunta só um minutinho. Pois não. Quantos anos você tem? Pois não. 46 anos. 46. E você se relaciona há quanto tempo com essa pessoa? Então, esse relacionamento são 60 dias, né? E a comunicação é via e-mail e uma vez por semana a gente se encontra. Sei. E você conheceu quantos anos tem esse seu parceiro? 44 anos. Onde é que você conheceu ele? Você conheceu pela via virtual ou você... Não. Eu conheci pessoalmente, né, num local público. Sei. Aí começaram a se corresponder e se encontram... Exatamente. Porque justamente o e-mail, onde a gente consegue ter cores, fotos e várias questões, se torna prazeroso. Mas a minha pergunta é justamente essa. A palavra escrita, ela é muito cuidada, né? Como fica... que assim, na linguagem verbal você tem os atos falhos, como é que fica essa questão? E se torna tão prazeroso, tão bom, e justamente isso me inculca. Será que é carência? Será que isso é bom demais? O que é isso, né? Sei. E nas vezes que vocês se encontram pessoalmente, não é a mesma coisa? Eu não entendi, doutor. Às vezes que se encontram pessoalmente, não é tão agradável? É extremamente, é essa que é a questão. É muito bom, é extremamente agradável, a química é boa, porém, é muito prazeroso essa comunicação virtual. Às vezes, a gente fica pensando assim, tem que estar fisicamente, tem que estar junto, mas existe prazer e muito prazer nessa relação virtual. Isto seria algum problema? Ou isso pode reportar a tempos atrás, onde cartas eram emitidas, as pessoas se correspondiam dessa forma? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Se isso é romantismo, carência, ou se é uma forma prazerosa assim?
É uma forma de comunicação igualmente tão prazerosa quanto qualquer outra, né? E na realidade, o e-mail é uma carta. Ou seja, não há nada de muito diferente entre o e-mail e a carta. Como toda palavra escrita, ela pode ser mais cuidada e, como você mesmo está falando, pode acrescentar imagens, musiquinha, pode fazer audiovisual, evidentemente, o que nem sempre é possível na relação ao vivo, né? Agora, a relação virtual, ela tem características muito parecidas com os relacionamentos ao vivo, né? Um pouco mais bem cuidado, talvez, no uso das palavras, mas eu acho que as pessoas inteligentes e delicadas deviam fazer o mesmo também quando estão conversando. Quer dizer, se as pessoas se preocupassem um pouco mais em ser delicadas no uso das palavras e cuidadosas, talvez evitasse muitos problemas também no relacionamento. As pessoas íntimas têm essa característica, costumam achar que podem conversar com o outro com uma liberdade, tratando o outro com casca e tudo. Isso principalmente acaba acontecendo e é uma enorme desvantagem, porque, na verdade, a cautela no trato é absolutamente essencial. Agora, aqui, Solange, o mais importante é que ao vivo é a mesma coisa. Quer dizer, não é que se trata de uma relação só no plano virtual. Quando se encontram, também tecnicamente uma coisa igualmente gratificante, né? É verdade. Então, na verdade, não vejo nenhum problema para que você possa viver essa relação desta maneira, posto que isso aí está bom dos dois jeitos, tanto do plano virtual quanto no plano da vida, vamos dizer, das relações íntimas quando acontece de verdade. Sorte sua. Quem sabe, com o tempo, vão conseguir ficar mais tempo juntos e menos tempo por e-mail, né? Porque parece que tudo leva a crer que vai muito bem o relacionamento e que vocês se combinam e se dão muito bem mesmo, né? Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Raquel. Pois não. Boa noite, doutor. Eu estou precisando muito da sua ajuda. Pois não. Eu tenho um filho de 45 anos, que casou com 18. Sim. Depois ele se separou da primeira esposa, teve um filho. Aí depois de um tempo ele juntou com outra pessoa, tiveram 2 filhos. Sim. Passou um tempo, ele separou dessa pessoa, entrou numa igreja, que eu não vou falar a seita. Ele ficou muito doente. Ele fazia muito jejum, ficou muito doente, levamos ele no psiquiatra, que ele não queria ir. Qual é a idade dele? Agora ele está com 45. Pois não. É um moço saudável, bonito, de olhos azuis, quer dizer, um moço assim, não tem problema de saúde. Então isso me incomoda muito, desse menino estar com a vida dele toda trancada. Aí depois de uns anos ele casou com outra pessoa da religião dele, tiveram um filho e separou. Então ele não criou nenhum dos 4 filhos. Sim. E ele se separa porque escolhe mal as mulheres ou porque ele que é um pouco encrenqueiro? Não, hein? ele sempre trabalhou, ele sempre tentou formar uma família. Ele nunca foi um moço que ficou namorando só, ele queria sempre ter uma família. Sei. Entendeu? E eu mas ele é uma pessoa calma ou uma pessoa muito agressiva, muito intolerante? Não, agora ele está assim. Como? Agora ele está intolerante. O ano passado... Sim, mas no começo não era? Não era. Então ele escolheu mulheres sempre muito erradamente? Eu acho que sim. Será que a senhora não está sendo parcial aí? Porque são 3 erros seguidos? Então, aí eu queria uma posição do senhor. O que pode estar acontecendo? Porque o ano passado... Essa última colocou ele na justiça por causa da pensão alimentícia, ele estava desempregado, ele acabou sendo preso. Sim. Tive que correr que nem uma louca, porque a gente não tem condição financeira para arcar com despesas assim. Aí o pai, eu sou separada, né? Já faz 25 anos. O pai, eu pedi muito, ele acabou pagando e ele saiu da prisão. Aí passou um tempo, arrumou emprego, começou a trabalhar, começou a dar pensão e depois... Ele não para emprego também nenhum, porque ele ficou tão traumatizado, eu acho, mexeu muito com a cabeça dele, esses filhos que ele não criou. Sim. Ele fala, eu tenho 4 filhos largados. Sim, mas, Raquel, na realidade,
você veja que ele parece ser uma pessoa problemática ele, não é? Inconstante. Né? Inconstante nos casamentos, nos empregos, na atividade profissional. Isso. Então você tem que talvez botar um pouco menos o dedo materno em cima dele e ser um pouco mais rigorosa na observação dele, porque ele parece ser uma pessoa que tem problema sim. Ele foi atrás de um psiquiatra na época que adoeceu por causa desta seita religiosa, que é talvez outro sinal de que ele também não estava tão bem, se ele agiu dessa maneira assim radical, de modo que em vez de ficar só pensando que todo mundo que cerca ele é do mal, talvez seja importante fazer uma crítica e levar mais a sério o fato de que talvez ele precise mesmo ir de mais séria e importante ajuda psicológica. Talvez a família deveria estimular ele mais do que tudo a buscar esse tipo de auxílio. Temos aqui o e-mail de um ouvinte internauta, Clóvis, que mandou a seguinte mensagem. Tenho 34 anos, sou solteiro, tenho um bom trabalho e moro sozinho. Sempre gostei muito de sair, de me divertir com amigos e conhecer gente, principalmente mulheres. Já tive 2 decepções amorosas, mas superadas. O meu problema é que quando estou com uma pessoa que gosto, não consigo ser fiel a ela. Sempre quero algo mais, quero conhecer outras mulheres. Às vezes acho que isso é doença. Doutor, eu te pergunto, isso é doença? Ou tem que criar juízo e tomar vergonha na cara? Então, o Clóvis, eu acho que eu não sei nem se é questão de criar juízo e tomar vergonha na cara também. A verdade é o seguinte, todo mundo, a não ser quando está muito encantado sentimentalmente, pode continuar achando graça e vendo interesse em conhecer outras pessoas. Né? Não há nada de muito novo em você de ter este gosto por conhecer outras mulheres quando você está com uma moça, mesmo quando você gosta. Evidentemente, se você gostar muito, provavelmente a tendência seria ser mais ligado a ela, por um tempo pelo menos. Depois surge de novo o interesse por outras mulheres. Agora, esse interesse por outras mulheres não tem nada de doentio, ele tem como característica o fato que existe esse ímpeto e essa vaidade, inclusive nos homens, de querer sempre ter uma quantidade muito grande de novas parceiras, como se de fato a quantidade refletisse alguma coisa de muito emocionante, de muito interessante. As pessoas têm uma tendência a achar muito importante que as pessoas tenham muitos parceiros, que isso signifique com sucesso uma conquista. Principalmente os homens podem ter vaidade muito insensada e muito estimulada por aí. Então isso torna a fidelidade mais difícil, como se macho que fosse macho. E cara bem sucedido é um cara que tem muitas mulheres e que tem acesso a muitas mulheres o tempo todo. Na verdade, quantidade compete com qualidade, piorando. Eu acho que sempre a qualidade e a qualidade, inclusive, da intimidade, mesmo sexual, só cresce quando a gente tem relacionamento continuado com o mesmo parceiro, por um tempo mais ou menos comprido, porque no começo é pura vaidade ou vontade de ficar experimentando o novo, conquista, autoafirmação e coisas desse tipo. Não é propriamente doença, mas, na realidade, se você quiser, uma certa fraqueza, querer ser como todo mundo e como está na moda que os homens sejam, ou seja, muito macho e muito competente para ter acesso a um enorme número de mulheres. Isso aqui hoje é bacana, entendeu? É um sinal de sucesso social ser bem sucedido com o sexo oposto e principalmente substituir qualidade por quantidade. Eu acho que, além da questão de vergonha na cara ou de criar juízo, é uma questão de fazer uma reflexão crítica mais séria e ver que tudo isso é pura bobagem, porque você ter uma boa parceira talvez seja muito melhor do que ficar trocando de namorada ou de mulher, mesmo para fins sexuais, a cada semana, sem construir uma verdadeira intimidade com ninguém. Muito obrigado pelo seu e-mail. E temos agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Genaildo. Pois não, Genaildo. Doutor Giovanni, boa noite. Boa noite. Meu nome, eu trabalho de segurança com 18 anos, né? Faz 18 anos que você trabalha como segurança? Isso. A gente vigia, vigilante e porteiro, né? E agora, uns 4 anos pra cá, eu tô me sentindo desgostoso com essa profissão. Agora não sei porque atualmente eu tô tirando um salário que eu tirava 7 anos atrás.
E eu estou vendo o meu, que eu construí todo nesses anos, e não estou conseguindo manter mais meu patrimônio, né? E atualmente eu tô me sentindo que até minha saúde tá atacando. Porque tá me atacando os nervos ciáticos, já fui médico, o médico falou que eu não tenho nervo ciático, tem nada, e me sinto umas dores. Você trabalha de pé? Não, algumas firmas você trabalha de pé, algumas outras firmas trabalham sentado. Atualmente estou trabalhando sentado. Sim. Você tem quantos anos, Maria? Tenho 40 anos. 40 anos? E está com problema na perna faz quanto tempo? Isso aí começou, do tempo que comecei a desgosto de profissão, foi em 97. Você falou que era 4 anos, agora já deu 11 anos de desgosto da profissão. Não, assim, não, foi assim, foi de pouco a pouco, né? Agora mesmo foi desgosto totalmente mesmo. Eu trabalho mesmo porque obrigado a trabalhar para levar o sustento para casa, né? Sim. E já tentei mudar de profissão, mas por enquanto não me dá nenhuma chance, né? Aí às vezes eu deito na cama, eu chego em casa, vou deitar, fica aquela insônia, aí eu não consigo dormir, que me dá muitas dores, dá dores no peito, dá dores nas costas, parece que me colocaram 200 quilos em cima de mim. Entre eu e a cama, colocaram um peso, aí fico com umas dores, né? E a minha mulher está falando que às vezes isso aí é através da profissão, pela cabeça que tá cheia, que eu não estou mais suportando mais essa profissão, né? Eu estou trabalhando por obrigado mesmo, não por gosto, porque na época eu amava essa profissão. Eu adorava quando entrei nessa profissão, eu adorava. Agora, nossa, eu tô... Mas está assim, principalmente porque o salário não está acompanhando com o passar do tempo? É que não tá, vamos supor, você está sendo desvalorizado, né? Automaticamente você está sendo desvalorizado do que você faz, né? Você não está tendo mais um valor, você está sendo escanteado, você está sendo esquecido ali naquele canto, e sendo que é uma profissão que você entra naquilo, você morre naquilo, você não tem mais, não tem outro legal para subir. Sim, então na verdade falta motivação para subir, falta também recompensa material, e aí a pessoa vai ficando, de certa maneira, mais deprimido mesmo. Não é? E a depressão tem essa característica, vai ficando cansado, vai ficando com insônia, vai ficando desmotivado, vai ficando com dores, vai ficando realmente frustrado, infeliz, desanimado, e a depressão, esse tipo de depressão relacionado com frustração profissional, com insatisfação de se sentir obrigado a ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa que não se tem vontade, é um quadro bastante desagradável, é uma coisa horrível mesmo, mas ao mesmo tempo, Denivaldo, não tem muito o que dizer, porque você teria que primeiro ter outro trabalho para poder abandonar isso, senão seria certamente uma grande irresponsabilidade da sua parte. Eu fico só triste, lamento e só gostaria de dizer a você o seguinte, não é raro e tem muita gente no mundo que carrega um fardo deste jeito no trabalho, fazendo aquilo que faz exclusivamente pelo dinheiro, sem gosto, sem vocação, sem poder crescer, sem ambição, sem estímulo, sem vibrar com aquilo que faz, sem poder crescer profissionalmente, nem intelectualmente, nem moralmente, nem nada. É muito chato, mas esta é a vida real de muitas e muitas pessoas que apenas só conseguem um trabalho por razões de dinheiro. Eu espero que você tenha sorte em algum momento no futuro. Agradeço o seu telefonema e agora eu vou ler um e-mail que nos chegou da Silvia. Diz o seguinte, tenho 50 anos, sou divorciada há mais de 14 e terminei um namoro de 7 anos há quase um mês. Tentei de tudo para ficar nesse relacionamento, mas não consegui, pois ele era muito rude comigo, principalmente no último ano. Por acaso, reencontrei um namorado de escola e na época namoramos cerca de 4 anos. Nunca na minha vida inteira pensei em voltar a ter algo com ele, apesar dele ter sido meu primeiro amor e paixão. Fomos tomar um café e lembramos dos velhos tempos. Foi divertido e não tivemos nada. Ele me disse que havia dado um tempo no casamento de 22 anos. Desde então acabamos nos falando ou mandando e-mails todos os dias e posso dizer que estamos namorando. E o que é melhor, estou achando maravilhoso. Como pode alguém, há um mês sofrendo para tentar não romper o namoro e dias depois estar com outro alguém e achar tudo maravilhoso? Não é meu perfil ser volúvel, pelo contrário. Eu não estou me reconhecendo. O que é que eu só acho? Silvia, eu acho que você teve muita sorte. Né? E acho que não custa a gente, de vez em quando, imaginar que possa ter sorte também. Né? Na vida a gente não perde só. Às vezes ganha. Acho que você demorou para se livrar de um relacionamento com uma pessoa rude, porque não tem nenhuma lógica conviver com uma pessoa que te trata desta maneira, né, rude e grosseira, ao mesmo tempo você reencontrar este primeiro amor,
provavelmente vai ter uma surpresa, e está tendo uma surpresa muito agradável e muito positiva, porque quase sempre estes primeiros relacionamentos, os da adolescência mesmo, eles são de qualidade muito melhor do que os que se estabelecem ao longo do tempo. Muitas vezes esse primeiro namorado da época de escola tem mais afinidades e semelhanças com você, ou pelo menos tinha na época. Quando vocês se reencontram e tantos anos depois e ainda existe essa afinidade, isso é que é a sorte, porque o fato de que reencontraram um parceiro que foi legal nos primeiros da mocidade e conseguir realmente se reaver com ele, se refazer a relação com ele e encontrar ele ainda como uma pessoa legal tantos anos depois, é que não era obrigatório. Mas quase sempre as alianças sentimentais dos primeiros anos são entre pessoas com afinidades. As alianças da mocidade são de qualidade muito superior àquelas que costumam acontecer ao longo dos períodos que vão entre os 20 e os 45, 50 anos de idade. Então, eu acho que perto dos 50 as pessoas voltam a ter juízo e voltam a buscar relações por afinidade. E talvez vocês, de novo, vão se reencontrar porque existe essa afinidade entre vocês e provavelmente essa afinidade foi o que tirou a graça do primeiro relacionamento, ou pelo menos impediu que ele se concretizasse, e agora ele vai ser exatamente o fator de aliança neste momento. Sorte sua, está achando tudo maravilhoso com razão. Provavelmente não tem nada de volúvel. O que tem é um reencontro de muito boa qualidade e que aconteceu numa hora muito favorável para você, o que não deixa de ser um golpe de sorte, e tomara que você agora seja bem feliz com esse novo, antigo namorado. Tem aqui uma pergunta gravada que um ouvinte deixou há uns dias atrás. Eu tenho uma compulsão em gastar, em comprar em lojas de shopping, e eu gostaria de uma sugestão para poder estar me libertando desses problemas. Eu e meu esposo temos andado assim em muitas brigas, né? E eu gostaria de uma orientação, porque está ficando muito ruim a minha vida com ele por causa disso, né? Desse problema financeiro, de eu gastar muito. Em questão que, por outro lado, ele é muito preso com o dinheiro, até demais. E eu também discuto com ele por isso. Então, são os dois extremos. Gostaria de uma opinião sua. Obrigada. Então, é difícil dar opinião sobre isso, né? Porque, na realidade, a compulsão para compras corresponde sempre quando a uma pessoa, ao gasto de uma pessoa, para além das suas posses, né? Se a pessoa tem dinheiro e gasta muito, também é meio compulsivo, mas não é tão grave porque a pessoa está gastando dentro do limite das suas possibilidades. Sempre é uma pena porque podia estar gastando de outra maneira e, portanto, dando um destino mais sábio àquele dinheiro. Mas, de todo modo, eu acho que esse tipo de compulsão tem que ser tratado por você, ou Fátima, de um modo individual, e não colocando isso como uma contrapartida porque o seu marido é mais sovina, então você gasta por causa disso, entendeu? Uma coisa talvez não tenha tanto a ver com a outra, ou talvez até ele trate de ser mais contido porque ele tem uma mulher muito gastadeira. E se ele gastar na mesma velocidade, provavelmente vocês quebram. Então, precisa ver se não há realmente uma tendência sua a botar a culpa nele por uma conduta que é uma falha sua. Você tem que comprar, se quiser ser razoável, dentro, primeiro, do seu orçamento e, segundo, da sua necessidade. As pessoas hoje consomem muito mais do que a necessidade, o que é quase um vício coletivo, um vício social, e todo mundo achando muito engraçado esse negócio de consumir por consumir. Na realidade, quanto menos a gente for capaz de consumir menos, quanto mais a gente puder ser livre de obsessão, melhor para todo mundo. E principalmente quando a gente compra demais, a gente acaba comprando coisas que depois não vai nem sequer utilizar. De modo que juízo, não acho que você deva botar o dedo acusando o seu marido de nada. Eu acho que você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos e ver se realmente age dentro do que é razoável para as suas finanças e para o seu bom senso. Muito obrigado pela sua participação. Doutor, tem uma colega de trabalho muito linda
temos uma amizade forte e sempre a respeitei muito. Nunca fiz brincadeiras com conotações sexuais. É casada e sempre disse que a coisa mais importante da vida dela era esse casamento. Mas não demorou muito e ela começou a ter um caso com o gerente da empresa em que trabalhamos. Como se não bastasse, ela ainda contava para o gerente sobre tudo que conversávamos e ainda dedurava todos da empresa, tudo que acontecia na empresa para ele. Brigamos por causa disso. Doutor, me deu muita vontade de contar para o marido dela sobre traição. Essa minha raiva é normal? É normal a raiva, mas não sei se é o caso de agir, não é, Marinho? Porque não vejo como você deixar de compreender que se trata de uma moça bastante duvidosa do ponto de vista do caráter, que falou muito bonito, mas na hora de agir, agiu rigorosamente de acordo com um jogo de interesses, usando inclusive, eventualmente, da beleza e tudo mais, com o intuito de obter benefícios para ela, do ponto de vista profissional, e também com o intuito de ganhar força dentro da hierarquia aí da empresa. Eu acho que todo mundo deve ficar atento, perceber que se trata de uma pessoa de caráter duvidoso e essa não é a última vez que você vai cair, vamos dizer assim, numa peça ou numa armadilha desse tipo. Não é? A verdade verdadeira é que as moças muito lindas, não raramente, não têm um caráter que acompanha a beleza. E mulher, quando não é muito bom caráter, quando é muito bonita, inteligente e não é muito bom caráter, é um perigo mesmo. Cuidado, porque você pode se machucar. Não adianta também falar nada para o marido dela, que já deve saber com quem está casado. A raiva é normal, mas a vida é assim mesmo, a gente tem que aprender a levar os tombos com dignidade. Muito obrigado pelo seu e-mail e agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Alô, boa noite, doutor. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu tenho um irmão de 17 anos. Pois não. E o problema dele é o seguinte, ele está com... Eu não sei o que acontece, que ele fica só pensando, encanado numa coisa, só pensando o que os outros estão pensando. Ele fica vivendo o que os outros estão imaginando, o que os outros estão pensando, e está encanado naquilo. E assim, inclusive já aconteceu dele estar numa festa, né? E ficar tão pensativo na situação, ele ia até pro banheiro e depois voltar, depois de um certo tempo ele acordar e voltar. Como acordar? Ele estava dormindo? Pensativo dormindo? Pois é. Mas eu não entendi. Ele dorme? Não. Pensativo. Assim, de cair na real. Peraí. Eu só ficar imaginando o que os outros estão pensando naquele momento. E estão pensando sobre ele ou estão pensando em geral? Em geral. Eu falei, é impossível de você saber. Sei. E faz tempo... Quantos anos ele tem agora? Você falou já... 17 anos. Tem 17 anos. E ele faz tempo que tem isso? Não, começou de um mês pra cá. Sei. Então, isso não... Ele era uma pessoa mais quieta ou era mais extrovertido, mais... Ele é bem extrovertido. Sei. E agora ele está mais quieto? Ou não? Não, agora ele tá mais quieto justamente por causa do problema. Ele está só pensando o que os outros estão pensando? Isso, inclusive na rua. Sei. Às vezes, de repente, tem uma pessoa do outro lado da rua e ele fica encanado naquela pessoa que tá falando. E não é que ele acha que a pessoa está pensando nada contra ele, não é isso. Então, aqui, Marlon, pela idade dele, pode ser sempre um tipo de problema psicológico ou de doença um pouco mais séria. Ele precisa ser encaminhado para ser examinado por um psiquiatra, porque tudo pode significar, nesta idade, que ele tenha aí um problema que exige tratamento com medicação também, entendeu? E vocês não devem desprezar esta possibilidade, porque não deve ver isso só como uma encarnação simples, tem que ver também como alguma coisa que possa ter algum significado mais sério. Ou seja, eu sugiro insistentemente que vocês realmente encaminhem o vosso irmão para
um psiquiatra treinado para que ele possa fazer o diagnóstico exato do que isso quer dizer. Muito obrigado pela sua participação e temos aqui um e-mail que é o seguinte: tenho 39 anos e passo a tortura de ter uma mãe pessimista. Desde pequena são sempre as seguintes frases: filho, você não tem coordenação motora para surfar. Você não pode aprender violão, pois não passará no colégio. Não pode estagiar, pois será reprovado na faculdade. Você não tem boa cabeça para os estudos. Seja goleiro, pois você é muito ruim de futebol. Filho, ser chefe não é para você. Minha mãe usa um truque, não sei se de maneira inconsciente. Oferece ajuda, mas junto com a ajuda vem um massacre de agressões diárias. Só dei conta do que minha mãe fazia quando fui trabalhar e entrei na faculdade e recebi elogios de colegas de trabalho como ser um bom orador, uma pessoa curiosa. Hoje acredito que já superei o trauma e mesmo quando minha mãe fala algo, simplesmente ignoro e não respondo de maneira agressiva a sua provocação, que continua em demasia. Porém, acordar verdadeiramente sobre esta situação levou muito tempo e acredito que tal fato prejudicou minha vida sentimental e profissional. Queria sua ajuda, doutor, mas não só para mim, pois já estou mais velho e alguma mudança drástica vai ser difícil de fazer. Creio que existem jovens que devem padecer deste mal na própria casa. Então, você não tenha dúvida que existem muitos jovens que padecem de suicídio, que muitas mães e pais agem desta maneira. E o mais curioso, que você talvez deva levar em conta, é o seguinte: agem assim principalmente em relação aos filhos legais, aos filhos bons, aos filhos mais bem dotados. Quer dizer, ninguém derruba, ou como se fala, ninguém chuta cachorro morto. Não é? Em geral, se chuta ou se tenta derrubar a autoestima dos filhos mais legais. Ou seja, você deve ser um cara muito legal pelo número de coisas que levou aqui, né, elencado, que é só uma parte do que você mandou. Porque você mandou mais coisas. Nós só pegamos uma amostra das frases que você coloca. Evidentemente, as mães mais dominadoras e egoístas, como é o caso da sua, certamente, elas têm uma característica muito chata, que é o seguinte: não querem que o filho cresça, que o filho fique forte e independente, porque elas querem que o filho fique perto delas para o resto da vida, ou seja, fica quase assim na cabeça delas. Eu tive um trabalho danado para criá-los, agora eles crescem e vão embora, me dão uma banana, isso aqui não é bom negócio para mim. Né? Apesar de saber que esta é a lei da vida, não é o que elas querem. Elas querem um filho fraco, dependente, inseguro, e, portanto, na mão delas, dominado por ela, recebe algum tipo de benefício e, obviamente, esse massacre das agressões diárias que tem por objetivo impedir que a pessoa saia, fique forte e voe por conta própria. Ou seja, na realidade, trata-se de mais um tipo de dominação, mais um tipo de chantagem, esse tentar rebaixar o outro, e isso se faz de uma maneira extremamente nefasta para a autoestima dos filhos, que evidentemente tem que compreender sempre isso, que se a ação é assim tão rigorosa e tão regular, é porque provavelmente deve ser exatamente o inverso, ou seja, você deve ser mesmo um cara muito legal e foi derrubado por medo que a sua mãe sempre teve de que você crescendo ia cair fora e provavelmente olhando bem para ela, porque esse mecanismo não é inconsciente não, é tudo bem consciente, infelizmente. Olhando bem para ela, não ia ter por ela o respeito, o carinho e a admiração que ela eventualmente gostaria. Muito obrigado pela sua participação. No Divã do Gicovates tem produção de Camila Campenerucci, Petra Chaves, Fernando Galo e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.